Quem realmente, de fato, está dentro de Freddy Fazbear ou de qualquer outro animatrônico do universo de 5 Noites com Freddy. Nascido no dia 10 de outubro de 1975, o menino Gabriel Johnson da família Johnson, uma criança inocente e pura, que não podia prever o mal, tragédia, Um fim frio e brutal. Essa é a criança que passa a usar o corpo de Freddy após um acontecimento nojento e fatal. Agora que fica a principal pergunta e mistério: como a sua alma foi parar dentro de um animatrônico que entretia shows infantis? Azar ou destino? Gabriel era um menino de aparência normal, como todas as outras crianças que tiveram o seu mesmo fim, mas precisam entender por que no Freddy. Gabriel era possivelmente a criança mais velha dos demais, assim mostrando mais responsabilidade e, desse jeito, combinando muito com Fazbear, onde aparentemente em qualquer lugar é visto como líder do grupo de animatronics. Agora, em relação ao culpado deste ato, mesmo sabendo que não teria volta, o homem por trás de tais maldades cruéis não se arrepende e não teve medo do que poderia vir a cometer tal pecado. E isso é a definição de um monstro em pele de humano. Eis que Gabriel completaria mais um ano de sua vida. O seu aniversário chegou. Como era dito por ele mesmo, nesse dia ele estava tão feliz. Mas mal sabia ele que algo trágico e brutal estaria por vir. No ano de 1985, no dia 26 de junho, corrigindo sua data de nascimento que eu havia mencionado 10 de outubro no início do vídeo, Gabriel, uma criança pura e gentil, completava seus 10 aninhos de idade. Porém, este seria o seu último aniversário em pele humana. O homem causador de tal maldade não se importava com ninguém, além de si mesmo, tanto que suas únicas vítimas sacrificadas foram apenas crianças, seres de extrema pureza. E o motivo ninguém sabe ao certo, porque o seu aniversário tinha que ser justo naquela maldita pizzaria, um lugar que já estava predestinado a um futuro terrivelmente nojento e infernal. Gabriel, por ser um menino gentil e ingênuo, se cativou com o homem, que o mataria sem saber ao menos a malícia por trás de tal pessoa, o levaria a uma vida de sofrimento sem fim. O homem, nesse dia, vestia uma grande fantasia de coelho amarelo, Springborn. Sendo assim, era muito atrativo e cativante para as crianças. Que criança que não confiaria em um homem vestido de coelho? É como o coelhinho da Páscoa. Então que saiba, esta tal abominação teve um curto papo com Gabriel, ou o como era para aquele monstro a sua presa, ou o aniversariante. Olá, Jorge. Que barco bonito. Você quer de volta? Sim, por favor. Parece ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos. 3, mas o meu irmão é meu melhor amigo. Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão pra ele. E nessa conversa, o misterioso homem fantasiado de coelho prometeu algo para o menino. Um presente, um segredo, um animal de estimação. Ninguém sabe o que ele disse para ter convencido Gabriel com tanta facilidade. Mas provavelmente deve ter sido coisas desse tipo. Coisas que qualquer criança aceitaria no primeiro instante. E como eu havia dito, ele era apenas uma pobre criança, ingênua e sem saber muito da vida. Aquele monstro convida ou atrai o garoto para uma sala secreta, um lugar onde só ele conhecia, naquele maldito lugar. Gabriel, após entrar na sala, por um instante sente calafrios e também faz a seguinte pergunta: que lugar é esse? Aqui está frio. Ou coisas desse tipo, que qualquer uma criança perguntaria se estivesse numa sala escura como aquela. Aí eis que o caos se inicia. O homem, sem nem hesitar, puxa uma faca de seu traje e tenta atacar o garoto. Mas por uma pequena sorte, Gabriel consegue escapar. Mas lembra que a tal sala secreta era apenas conhecida pelo monstro, não era um local tão grande. E para piorar,
Ele não encontrava saída de jeito nenhum. É como se aquilo fosse uma prisão de tortura, feita justamente para satisfazer tais prazeres horridiosos daquela aberração. Gabriel se escondeu em um pequeno lugar, escuro como a escuridão da meia-noite, e o medo e o seu pavor só aumentavam, até que o homem, não, aquele monstro, o havia encontrado. E lá estava ele, desesperado, com raiva, e também sentindo prazer por ter encurralado a sua vítima. Gabriel foi brutalmente assassinado. E para ocultar o crime nojento, escondeu o corpo de Gabriel, o colocando dentro de um traje animatrônico de Freddy Fazbear. Mas um detalhe que eu não queria mencionar, ele teve que esquartejar o corpo para caber no animatrônico, assim como ele faria com todas as outras crianças. Isso é nojento e doentio. Remanescentes, um núcleo de energia emocional extraído da alma de um ser vivo após a morte. Dor e prazer, emoções acumuladas ao longo de toda a vida, ou despertadas por um único momento intenso. Uma força tão poderosa que é capaz de transformar qualquer objeto inanimado em uma verdadeira praga, ou até mesmo em um assassino amaldiçoado. Uma força sobrenatural que veio de outro mundo e por via de dúvidas decidiu parar bem ali, sim, naquele lugar onde tinha coincidentemente acontecido algo totalmente errado. E assim é iniciado a possessão de Freddy Fazbear, o momento em que a alma de Gabriel troca de corpo e infecta o traje animatrônico, algo totalmente fora da realidade. Algo que não devia ter acontecido, mas aconteceu. E assim se é criado mais um vilão, uma alma enfurecida, presa dentro de um corpo que canta, nem podendo ao menos descansar, estando totalmente consumida pela vingança. Uma sede insaciável de vingança, que só terminaria após a morte de tal culpado. Uma curiosidade interessante em relação à morte e à mecânica de jogabilidade de Freddy Fazbear em FNAF 1. No primeiro FNAF, o Fazbear em si funciona de um jeito bem diferente dos outros animatronics. Se vocês perceberam, o Freddy no primeiro game gostava muito de ficar em lugares escuros e também não curtia se mover enquanto era observado por nós, através das câmeras. Então ele evitava ao máximo ser pego pelas câmeras enquanto se movimentava pela pizzaria, sendo essa uma mecânica bem diferente dos demais animatronics. Ele não aparecia nas portas, apenas em pequenos momentos das câmeras, pequenos e raros momentos. Tá, e o que isso tudo tem a ver com a sua morte, ou o dia do ocorrido? Lembra que antes de morrer, ele conseguiu escapar do homem e se escondeu em um lugar escuro, e etc? Então, eu pensei, cara, daria muito bem para ligar isso com a sua própria mecânica no FNAF 1, onde ele gosta de ficar em lugares escuros, porque ele morreu em um lugar escuro. Claro, o certo seria ele ter trauma desses lugares, mas lembra, ele não é mais humano. E também, a única coisa que importava para ele agora era como ele iria dar um fim na vida do homem que acabou com a sua vida literalmente. E porque ele também evita ao máximo se movimentar enquanto as câmeras te observam. Então, as câmeras poderiam ser muito bem representadas como se fossem o homem mau, tentando o encontrar. De alguma forma, isso faz algum sentido, e pode ser até por este motivo que quando nós ficamos sem energia, ele usa o seu triunfo, que seria o trunfo que o libertaria de tal sofrimento, de estar preso em um corpo, que nem vida foi feito para ter. Ele poderia estar querendo matar aquele homem da mesma maneira de como ele morreu, em um lugar escuro e sem vida, só ele e o assassino.
Quando eu morri, Sim. eu lembro que era meu aniversário. Sim. Eu amava Fred, então minha mãe nos levou até lá. Mas você estava animado, não é? Eu lembro que eu estava tão feliz. Stepping on the last train, watch me